Boa noite, gente. Então, eu tava lendo aqui a Bíblia e eu tava lendo essa passagem aí de Mateus 20, que fala sobre a cura de 2 cegos de Jericó. E refletindo sobre o que esses cegos fizeram e da maneira em que Jesus agiu com eles, eu pude perceber que é exatamente assim que acontece quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Foi o mesmo processo, né? Lendo aqui o que acontece. Esses 2 cegos, eles foram até Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o que eu entendi dessa parte aí? Que quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente está buscando o Espírito Santo, é exatamente assim que acontece, né? A gente começa a clamar ao Senhor pelo teu Espírito. Mas o que levou esses 2 cegos a clamarem ao Senhor? O que levou foi o mesmo motivo que nos leva a clamar a Jesus pelo Espírito dele, né? Que é a gente reconhecer que só Ele pode nos salvar. No caso deles, eles reconheceram a dependência em Jesus, que só Ele podia curar. E levando para o Espírito Santo, o que nos leva a continuar clamando a Jesus? É o reconhecimento da dependência. Eu digo isso por experiência pessoal. Eu só recebi o Espírito Santo depois que eu entendi que aquilo ali era a maior necessidade que eu tinha na minha vida, de sobrevivência, não só para essa vida, como na vida eterna. Depois que Deus me fez entender, né, foram muitas buscas, foram muitos choros. Eu chegava na igreja, eu achava assim, não, hoje eu vou ser batizada. E aí depois de alguns dias eu voltava, né, espiritualmente mal de novo. E ali Deus me fez entender que eu não poderia ser assim, que o Espírito dele era a minha maior necessidade. Então ali eu entendi a necessidade de ter o Espírito Santo, como esses cegos entenderam que só o Senhor poderia curar. E aí aqui diz, no versículo 32, e Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então, quando a gente está no mundo, todo o nosso entendimento fica distorcido. E assim, é uma coisa impressionante, porque depois que a gente recebe o Espírito Santo, a gente literalmente desperta do sono da morte. Porque a gente olha para as atitudes que a gente tinha antes e a gente não consegue entender como é que a gente fazia aquilo. Porque o nosso entendimento, ele era cegado. E quando nós recebemos o Espírito de Deus, os nossos olhos, eles se abrem, como os olhos desses cegos se abriram. E aqui no versículo 34, né, para fechar, para completar, né, essa revelação que o Senhor me deu, né, desse processo que esses cegos passaram, que é o mesmo processo daquele que recebe o Espírito Santo, que é o processo de busca, que é o processo de entendimento da necessidade de receber o Espírito Santo, né? E o processo em que os olhos se abrem, e agora é o último processo. No versículo 34 diz assim: Então Jesus,
movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram e eles os seguiram. Olha que palavra maravilhosa, essa revelação. Eu já tinha lido esse versículo, né, várias vezes, e eu nunca tinha parado para analisar, né, isso. Na verdade, isso foi uma revelação agora. E nesse versículo 34, ele diz exatamente sobre como Jesus age na nossa vida, depois da gente entender e insistir sobre, né, o Espírito dele para que ele venha sobre a nossa vida. Ele nos abre os olhos e aí ele nos toca, nossos olhos estão abertos, nós recebemos o teu Espírito. E aí nós passamos a enxergar, né? Ele coloca aqui, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Então aquele que recebe o Espírito Santo, quando a gente tem os nossos olhos abertos e recebemos o teu Espírito, logo seus olhos viram e eles o seguiram. Então é isso que o Senhor espera daqueles que têm o teu Espírito, que nós enxergamos e seguimos a Ele. Então eu venho passar essa mensagem para você que está buscando o Espírito Santo, que não venha desistir. Esse é o processo. Você precisa reconhecer que o Espírito Santo não é vaidade, ele é necessidade para a sobrevivência da gente nesse mundo. Ele é a própria misericórdia de Deus. Quando eles falam aqui, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. É exatamente assim que nós devemos buscar o Espírito Santo, pedindo a Deus que venha ter misericórdia de nós, porque a misericórdia dele é o próprio Espírito dele sobre nós. E aí depois você vai receber sim. Entenda a sua necessidade de tê-lo, entenda o real motivo, por que você quer tê-lo, porque ainda que você não queira tanto, mas o seu entendimento, você tem que saber que você necessita. É igual um trabalho. Às vezes você não quer ir trabalhar, mas você sabe que você precisa porque é o seu sustento. É uma questão de necessidade. E o Espírito Santo, ele é isso. Ele é uma questão de necessidade. Então quem está buscando, continue buscando. Como esses cegos insistiram, mesmo que a multidão tentava pará-los, repreendendo eles. Eu sei que vai vir problemas, até mesmo pessoas tentando parar vocês, mas não parem. Continuem clamando, continue buscando, porque logo o Senhor vai fazer essa pergunta a vocês: que quereis que vos faça? E aí ele vai atender a vocês e vai derramar sobre vocês a misericórdia dele, tá bom? Boa noite para vocês e fica aqui mais uma mensagem.